Graça e paz, irmãos. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu queria compartilhar com vocês algo que eu comecei a observar enquanto eu estava lendo, estou relendo Gênesis. E é algo muito marcante e que eu acho que traz algo precioso para nós nesse começo de ano. E depois eu fui ler o devocional do Oswald Chambers, Tudo para Ele, e exatamente no dia de ontem, no dia 6 de janeiro, ele fala um pouco sobre isso. Quando a gente está lendo o livro de Gênesis, a gente começa a observar que os pais da fé, eles começam, os heróis da fé, os pais da fé, né, eles começam ali, sempre que algo acontece, que Deus os abençoa, eles fazem um altar e adoram ao Senhor. Então, hoje, por exemplo, eu estava lendo a história de José e de Jacó, e assim que Jacó ele chega no Egito, quando José, ele descobre que o filho dele, José, estava vivo, e aí ele volta, então ele vai para o Egito se encontrar com o filho dele, ficar ali para não morrer de fome, por causa da fome que tinha se espalhado pelo mundo. Ele constrói então um altar em adoração ao Senhor. É o reconhecimento de que ele recebeu uma bênção maior do que ele esperava, porque ele não esperava que seu filho estivesse vivo, e ele agradece ao Senhor. Isso é uma prática que a gente observa no livro de Gênesis. E aí que eu quero ler com vocês Gênesis 12:8 e um pedacinho do devocional do Oswald Chambers que diz o seguinte. Então, Gênesis 12:8. Passando dali para Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali ele edificou um altar. Nos fala Oswald Chambers. Adorar é dar a Deus o melhor que ele lhe tem dado. Cuidado com o que você faz, com o que de melhor você tem. Sempre que você receber uma bênção de Deus, devolva a Ele com uma dádiva de amor. Passe alguns momentos em meditação diante de Deus para devolver-lhe a bênção recebida com um deliberado ato de adoração. Se você guardar alguma coisa para si próprio, ela se estragará, como acontecia com o maná que era guardado. Deus jamais permitirá que você retenha uma bênção espiritual só para si. Terá que devolvê-la a Ele para que, por sua vez, Ele a transforme em bênçãos para outros. Quando eu estava lendo isso, eu fiquei pensando quantas vezes eu já devolvi as bênçãos que Deus me deu. E é uma pergunta que eu devolvo para você. Quantas vezes você já devolveu a bênção, as bênçãos que o Senhor te deu? E é interessante aqui que Oswald Chambers nos lembra que quando nós retemos a bênção só para nós, ela pode se estragar, como o maná. Mas quando nós devolvemos para Deus, Deus usa para abençoar outras pessoas. E se a gente se lembrar lá de Abraão, que ele foi abençoado para abençoar outras pessoas, a gente entende que essa é realmente a intenção do coração de Deus. Nós somos abençoados para abençoar e nós precisamos reconhecer e devolver as bênçãos através da nossa adoração. E esse então é um desafio que eu vou me propor e que eu gostaria de propor para você, que em 2021, sempre que você for abençoado, que você possa adorar ao Senhor e devolver a Ele essa bênção que você recebeu. E se a gente parar para pensar bem, porque a gente fala assim, não, mas que bênção? A gente pensa nas coisas grandiosas, mas gente, o fato de nós estarmos vivos no tempo atual que nós estamos vivendo, o fato de estarmos com saúde, o fato de termos um emprego, o fato de acordarmos todo dia, o ar que nós respiramos, tudo isso são bênçãos que nós recebemos do Senhor e que nós precisamos devolver para eles. Então que nós possamos fazer, como diz Oswald Chambers aqui, que nós possamos então passar momentos em meditação diante de Deus para devolver-lhe a bênção recebida como um deliberado ato de adoração. Que em 2021 nós possamos ser gratos ao Senhor e que nós possamos adorá-lo ainda mais. Um abraço, eu vejo você na próxima semana e meu pai te encontra aqui amanhã às 19 horas. Tchau, tchau!